Quando muita coisa acontece simultaneamente no mercado, fiquem atentos, pessoal. Tendência de alta promissora do Bitcoin sente primeiro ponto de resistência. Metais fazem topo histórico e devolvem um pouco. Volatilidade está sendo vendida no mercado tradicional. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos travam a maior lei de estruturação da cripto. Isoladamente, nada disso decide o mercado. Mas quando tudo isso acontece junto, não é direção, é posicionamento. E se você gosta desse tipo de leitura, menos previsão, mais entendimento de risco, já deixa o like aí agora. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para quem realmente quer aprender a ler o mercado e não só dar cal. É isso aí, pessoal. Antes de mais nada aqui, queria trazer meu amigo Marcelo. Fala, Marcelo, beleza? Fala, Thiago. Tudo certo, meu velho? De boa. Antes de a gente olhar o gráfico, Marcelo, a gente precisa entender um pouco o pano de fundo do dia, tá? Porque o preço não se move no vácuo. Vamos aqui dar uma olhada nas notícias rapidinho. Hoje o Senado dos Estados Unidos cancelou a votação do Parity Act. Muita gente viu isso como uma novela regulatória, mas o detalhe importante é a Coinbase se posicionou contra esse Parity Act. E quando uma empresa desse tamanho se opõe a um projeto desse, vale a pena realmente prestar atenção no motivo. Stablecoins sem yield. O projeto basicamente proíbe rendimento em stablecoins. Não é sobre segurança, é sobre proteger os bancos nesse aspecto. Tokenização ficou travada. Tokenizar ações, ativos do mundo real, tudo cai direto no framework mais rígido do SEC. Isso mata a inovação peer-to-peer que o blockchain propõe. O DeFi descaracterizado também. O AML, o QIC, obrigatório, monitoramento total. Não é adaptação, para mim é uma descaracterização nesse assunto. Então, quando você junta tudo isso, a mensagem é clara. Não é um ataque direto ao preço do Bitcoin, é um freio estrutural na inovação. Isso importa mais no médio e no longo prazo, é evidente, mas, do que qualquer candle de 5 minutos, tá? Com isso em mente, pessoal, vamos para o gráfico, porque agora o contexto começa a encontrar o preço. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui do Bitcoin. Certo? O Bitcoin tentou se antecipar na região de 97 e 98K. Não chegou com convicção e o mercado respondeu exatamente como regiões fortes costumam responder. Uma rejeição clara aqui nesse pavio, se vocês estão vendo, tá? Um X superior grande, uma divergência no gráfico de 2 horas, tá? Os possíveis cenários para mim agora, pessoal, vou ser sincero, bem rápido. Um reteste nessa região, que eu acho que é provavelmente o que ele está tentando fazer, possivelmente nesse ponto aqui, tá? Um squeeze até o VWAP e o 0618 do Fibonacci, que é essa faixa aqui verde, tá? E o VWAP é essa linha azul que tá passando por cima aqui, tá? E uma consolidação antes de qualquer decisão real. Aqui, pessoal, não é sobre prever qual caminho vai acontecer, é sobre mapear o que faz sentido se o mercado escolher cada um deles, tá? E se você quer aprender a fazer esse tipo de leitura sozinho, comenta aqui no chat, leitura maior que previsão. Isso ajuda a gente a saber se esse tipo de live faz sentido para vocês, beleza? Agora vamos para uma peça importante aqui. Cadê, Marcelinho? O que é que você acha desse gráfico, cara? Eu acho que pensar na operação nesse ponto aí seria o ponto ideal da venda, né? Se a gente for olhar o gráfico do Bitcoin caro, né? de uma forma. Aí. O ponto que você está trazendo, Thiago, né, no meu gráfico, ele seria um ponto mais ou menos aqui, assim, certo? Seria algo aqui assim, nessa faixa aqui, tá? Eu entendo que esse ponto aqui, ele é o melhor ponto da venda para esse processo aqui que a gente está observando, que é um processo, né, uma pernada diretiva ascendente. Igual a essa outra pernada aqui, diretiva foi também ascendente. E aí a gente teria um processo aqui, ó, corretivo, tá certo? Isso seria o natural, pensando em que esta tendência de alta que está formada aí no Bitcoin agora, né? Está começando e ela é promissora, né, ele faria, num gráfico de fractal menor, né, um processo ascendente, corrige, acende, e estaria formando aqui o bom e velho padrão que a gente conhece, né, de bandeira, né? Enfim, então pensando dessa forma, esse ponto aqui que está marcado lá naquele seu gráfico que você mostrou é justamente o ponto em que supera a máxima do dia anterior disso aqui. Vamos lá.
Joga aí. Uma falhazinha aqui no meu áudio. Mas enfim, a gente estava apontando justamente que o melhor ponto de venda, no caso, seria um ponto superando a máxima do dia anterior, e ele estaria mais ou menos nessa faixa aqui, né? Ou talvez a gente estendendo mais nessa região, tá certo? Aqui, ó, a gente tem uma coisa que é interessante, que é um choque frente a essa estrutura aqui, que isso estaria nos dando o ponto de venda, tá certo? E essa subida aqui, ela seria a pernada, onde daria a venda, joia? E a partir daqui, a gente estaria vendido, e o esperado seria a continuidade do movimento alinhado, né, a este movimento que foi criado aqui. Só que a gente não pode descartar, o Bitcoin está numa tendência mais macro de alta, tá certo? Então, o movimento vigente de força é um movimento ascendente, e isso aqui, ó, deixa claro, ó, quando ele tem esse comportamento, ele gera o processo para dar um gatilho, e o preço ele se sustenta na média aqui, ó, no micro, e começa a fazer esse movimento ascendente aqui, ó, eu acho que amadurece mais o cenário de que o melhor ponto de venda do momento venha de fato a ser esse ponto aqui, essa faixa aqui, tá certo? Essa é aqui uma possibilidade. Ah, beleza. E se ele subir aqui e for brecado por essa máxima aqui, certo? O que é que eu vou fazer? Poxa, se ele for brecado por essa máxima aí, entendeu? Isso é importante para a gente também. Por quê? Porque ele vai estar dando um ponto de venda melhor até para a gente, certo? Se ele for negado, né? For negado por essas faixas aqui, ó, inferiores, digamos assim, ó, esse ponto, ou esse ponto, certo? Se ele vier a esses pontos aqui, ele vai estar dando um ponto de venda melhor para a gente, mais próximo aqui da faixa esperada, negado por esse ponto. De fato, esse processo desse gatilho aqui, ó, ele prevaleceu, e aí a gente vai esperar essa queda a partir daqui, e o benefício é o quê? Um stop bem curto, porque a gente estaria colocando o stop da gente nesse ponto aqui. Entendeu, Thiago? E a gente sabe que com o stop curto, favorece a alavancagem. E a gente pode, de fato, pegar um trade com alavancagem até mais alta. Concordo Mas plenamente com você. Eu acho que o que a gente tem que estar atento para o momento, pensando num trade, é isso. Certo? E se for um trade de compra, o trade já está em curso, coisa rapidinho, tomar num candle crítico. O volume poderia estar alto aqui, né? Para a gente ter essa confirmação de que aqui seria um bom momento para entrar. Mas até o presente momento, a gente não... eu concordo com o Marcelo 100% no que ele está falando aí. O melhor ponto é onde o preço estiver um pouquinho mais alto. Significa ficando mais caro. Vender caro é o melhor, entendeu, pessoal? Vamos lá. Mas, voltando vender aqui... enquanto o preço está subindo, né? Aproveitar. Enfim, deixa eu só mostrar aqui o ouro e prata, velho, rapidinho, porque para mim hoje é um tema muito importante. O ouro, a prata, o cobre e o estanho, todos fizeram topo praticamente juntos, certo? Nesses últimos dias. E estão virando agora, tá? Quando ativos diferentes com fundamentos distintos fazem o mesmo movimento ao mesmo tempo, pessoal, geralmente não é um fundamento, é um posicionamento congestionado. Cobre está sempre liderando a queda, ele caiu mais aqui se você ver nas últimas horas. Isso é normal, tá? Isso é clássico, tá? Porque é um ativo que reage mais rápido quando o momento esfria. Isso não invalida a tendência de longo prazo. Se você vê ele ainda, pegando o gráfico aqui de 4 horas, o cobre, ele vem de uma boa alta, como o ouro também, certo? Ou como a prata, desculpa, e como o ouro. Isso não mudou realmente muito a tendência não, tá? Mas sugere que o mercado testou níveis mais altos e não está se
vamos aqui, né, aqui antes de entrar, talvez, o lado mais subestimado hoje, né, que é o VIX. O pessoal não olha muito para o VIX, mas eu acho interessante nesse tipo de momento de indecisão a gente dar uma olhada. Gestores institucionais estão extremamente short, tá, pessoal? Extremamente short em volatilidade. Posição líquida em VIX no menor nível em quase uma década. Isso significa uma coisa simples: o mercado está apostando que nada ruim vai acontecer. E quando todo mundo aposta no mesmo cenário, o risco não desaparece, ele só se acumula. Em 2024, a gente teve um setup bem parecido que terminou com um pullback rápido de quase 10%. Não é previsão, é vulnerabilidade estrutural. Então tudo isso está correspondendo, né, Marcelo, com o que a gente está falando mais cedo aqui, olhando para o gráfico até. Tem uma possibilidade ainda que a gente não pode descartar de um short maior vindo, né? Mas antes uma possível subida para tirar essa liquidez do dia anterior. E é exatamente isso que eu queria ouvir de vocês, pessoal, agora. Eu postei mais cedo uma enquete, perguntei aqui, eu quero que vocês respondam com sinceridade. O que é que faz mais sentido para você agora? Não, um rally de alívio? Será que essa subida aí só é um rally para chegar num ponto para continuar shortando? Ou o bull market silencioso se formando? Ou o mercado está lateral, está na lateralização grande e vai demorar mais ainda nesse cenário? Ou um outro cenário que você quer colocar, sei lá, talvez bear market? Comenta aí no post da gente, beleza? Isso conecta direto com a discussão dos ciclos. Muita gente está falando que o ciclo de 4 não acabou. Eu, particularmente, ainda trabalho com ele. Mas ciclos não são relógios. Eles respiram, de vez em quando eles quebram, a gente precisa, né, se adaptar. O mercado é muito dinâmico. Eu queria saber qual é a sua opção da enquete. A minha opção, para mim, é um rally de alívio. A gente já está numa tendência de baixa quando a gente perdeu a média no semanal de 50. E aí, para mim, agora a gente está subindo só num ponto 0.5 ou 0,618 de Fibonacci para a gente continuar na tendência de queda nesse ano aí. Eu tô acreditando que é isso. Tanto é que a segunda enquete que eu coloquei, já perguntando o que é que o pessoal de spot está fazendo, eu com minha carteira já estou fazendo um de-risk. Eu não estou 100% fora do mercado de cripto e eu nunca vou fazer isso, mas eu já estou realmente tirando uma certa quantidade para deixar isso em USDT para uma possível queda, entendeu? Uma possível bear market e sair comprando, reacumulando. Isso é no spot, tá, pessoal? E trade, eu tô em long, tá? Eu consegui pegar esse long de ontem, de antes de ontem até, eu subi, já fiz uma parcial e já recomprei nessa queda que o Marcelo mostrou. E eu tô acreditando que um outro ponto de parcial para mim vai ser no 98 mil. E se o mercado me dá essa possibilidade de subir a 100 mil ou 104, eu também vou estar essa posição de long em aberto. A priori eu não estou em short, mas eu estou pensando em short porque o preço já está começando a ficar caro, como a gente apresentou hoje, né? E eu acho isso interessante agora. A gente ficar de olho em short. É nesse momento que a gente tem que ficar ligado em short. Então eu tô fazendo um de-risk, né, nas minhas posições de long, e tô entrando na minha posição de short com size bem pequeno ainda. Não entrei ainda até agora não. Vou entrar exatamente no ponto onde eu mostrei hoje amarelo. Então até ele de novo aqui, posso mostrar para vocês. E no ponto até que o Marcelo falou, se vocês quiserem, vocês dão uma voltadinha lá no vídeo da gente e ver o ponto que o Marcelo apresentou. Desculpa, tá no dele, vou botar no meu aqui. Pronto. Nesse ponto aqui, ó, lá para 98 mil dólares, 98.200, vamos dizer assim, sabe? Vamos dizer, seria um ponto interessante para a gente começar a pensar em construir uma posição, dependendo de como o preço vai chegar. Eu tenho uma visão, Thiago. Pode falar. Eu tenho uma visão igual a sua, Thiago, tá? Eu acho que para o mercado de fato entrar numa tendência de alta forte tem a ver com o que a gente falou na live de ontem. Total precisa fechar essa semana acima de 3,33, né? Isso daí, de fato, traria muita força para o mercado cripto de um modo geral. E aí a gente poderia ter, sim, uma expectativa de buscar valores mais altos, de um modo geral, para todas as moedas aí, né? E enquanto isso não se configura, eu estou atento justamente a esse processo de voltar até a média, né? No semanal, a média de 50 ali, e ver o que é que acontece. Se de fato a média se tornar resistência, confirmar que é uma resistência, mesmo para poder estar tirando o máximo possível aí de dentro do mercado cripto
botando isso em Tether, justamente pensando no processo mais adiante para reacumular. E aproveitar o mercado de forma trade, né? E aí a gente já sabe, né? Quando o bull market, de fato, ele se caracteriza, vão surgir ótimas opções de trade e de short, né? E acho que a gente tem que ficar atento nisso. É isso aí. E eu quero fechar essa live com uma reflexão importante. O mercado não te deve nada, pessoal. Ele não te deve explicação, não te deve continuidade, não te deve lógica perfeita. Quem espera a justiça do mercado acaba virando liquidez. Quem entende isso cedo começa a durar, a sobreviver. Hoje o mercado deu sinais mistos. E tudo bem. Mercado saudável é mercado que confunde. O papel do trader não é adivinhar, é responder bem quando o mercado se revela. E se esse tipo de conversa faz sentido para você, fica por aqui, porque o jogo não é ganhar hoje, é estar vivo amanhã. Um abraço a todos. E é isso aí. Valeu. Valeu, Marcelo. Valeu, galera. Um abraço.